comece a participar do programa Envelhecer com Saúde aí no Jornal da Rural. Doutor Beleza, nós iniciamos o período chamado Outubro Rosa e que nos dá uma atenção especial à saúde da mulher. A gente fala do câncer de mama, por exemplo. Mas há uma preocupação específica quando a gente fala da saúde da mulher idosa. Também a gente pode focar essa atenção especial? Sem dúvida, Alexandre. A gente, no mês de setembro, inicialmente, a ideia era a prevenção do câncer de mama, né? Com o tempo, isso evoluiu para prevenção e tratamento e atenção, na verdade, à saúde da mulher em geral, né? E como geriatras, a gente tem a atenção especial para a mulher idosa, aquela mulher que está na fase de transição menopausal, ou seja, está no período da menopausa, entrando numa nova fase da vida, a terceira idade. Então, a gente tem que orientar no sentido de que, além da mamografia anual, né, além da prevenção do câncer de mama, da importância de se detectar precoce, da importância de se tratar precocemente, é importante a gente também chamar a atenção para outras comorbidades, para outros problemas que a mulher idosa também pode enfrentar, como, por exemplo, a atenção ao aparelho uroginecológico. Não deixa de ser importante também o cuidado com o preventivo ginecológico, o cuidado com os outros órgãos, como o ovário, como o útero. Então, a mulher tem que ter esse cuidado também. Nessa faixa etária, é a faixa etária que começa-se a pensar, a aumentar a incidência de doenças como a incontinência urinária, a perda do xixi, a bexiga frouxa. Essa incontinência urinária, ela decorre de vários motivos, mas na mulher geralmente está associado com o estrógeno, né, com os hormônios que vão baixando, e a multiparidade, ou seja, as mulheres que têm um número de filhos maior, mais risco ela tem de ter a bexiga frouxa, de ter a bexiga baixa, a perda de urina sem sentir. Então, a incontinência urinária é um problema também que tem que se subvalorizado, mas muitas vezes a paciente deixa de ir a um evento, deixa de participar de atividades sociais, deixa de fazer uma atividade física porque tem que andar forrada, porque tem que ter um banheiro acessível para se der à vontade ela ter que ir. Então, tratar a incontinência urinária, ter cuidado com a infecção urinária, é mais comum nas mulheres a infecção urinária porque elas têm o tamanho da uretra da mulher é menor. Então, a bactéria que pode estar no meio externo, ela tem uma ascensão até a bexiga mais rápido. O homem tem um pênis que dificulta. Então, a mulher tem mais incidência de infecção urinária por questões hormonais, por questões de, na idosa, ela ingerir menos líquido. Então, infecção urinária, incontinência urinária, cuidado com doenças em outros órgãos, como o ovário, como o útero, como o colo do útero, está em dia com preventivo. O tecido ósseo também da mulher, ele é mais vulnerável a fraturas, ele tem uma incidência maior de osteoporose, por exemplo. Então, com a mudança dos hormônios, com a menopausa, a mulher ela tende a ter uma tendência maior à desmineralização do osso, ou seja, uma tendência maior ao osso ficar mais fraco, com risco de quebrar. Por isso que nas mulheres a gente faz o exame de densitometria óssea mais cedo, aos 60 anos, recomendado para todas as mulheres, salvo algumas exceções que a gente faz mais cedo. Mas a saúde óssea também é importante. Banho de sol, atividade física, faz com que a mulher também previna-se contra a osteoporose. A osteoporose é uma outra doença mais comum em mulheres. Doenças na tireoide são bem mais comuns nas mulheres. Então, mulheres idosas, a gente sempre está rastreando as doenças na tireoide, seja com exames de sangue, seja com avaliação de imagem na tireoide. Transtornos ansiosos depressivos, a incidência nas mulheres é maior. A mulher está mais vulnerável, ela tem uma incidência maior de depressão, de ansiedade, então ela tem que estar atenta ao humor dela, tem que estar atenta
a sintomas sutis, tristeza, angústia, desesperança, irritabilidade, falta de sono ou sonolência demais, falta de prazer nas atividades que ela antes fazia e agora não mais. Então, sintomas clássicos de depressão são doenças que a mulher, além do câncer de mama, também tem que se preocupar. Nessa perspectiva, se considerarmos um casal de mesma idade, fazendo um estudo de caso, um casal de mesma idade que tomou as devidas providências de manter uma vida saudável, no mesmo compasso e sem machismo nenhum. Algumas pessoas chegam a dizer que a mulher ela tende a envelhecer, usam até essa expressão, mais rápido do que o homem, porque ela deve ter cuidado com, por exemplo, reposição hormonal, utilização de hormônios sintéticos, uma série de situações. A medicina entende dessa maneira ou não? Isso é visto com uma certa reserva? Não, de forma. As mulheres, elas até têm uma expectativa de vida maior, né? Elas vivem mais do que os próprios homens. Agora, a baixa de hormônios, numa idade em torno de 45, entre 45 e 55 anos, faz com que essa mulher perda realmente alguns aspectos importantes para a vida, né? A sexualidade, o próprio humor altera na menopausa, coisa que o homem só vai perder algumas vezes depois dos 70 anos, né? A deficiência androgênica, a menopausa, a andropausa, né? Que é a menopausa do homem, ela é mais tardia. Então, pode-se entender que, dependendo do do ângulo que você visualize, a mulher ela tem uma baixa de hormônio mais cedo, realmente. Isso não significa que ela envelhece mais cedo. Agora, um dos marcos do envelhecimento, que é a menopausa, ela acontece realmente numa idade entre 45 e 55 anos, e um dos marcos de alteração, diminuição da produção de hormônio no sexo masculino, ela é realmente mais tardia. Nós temos algumas doenças que tradicionalmente elas acometem mais os homens. A gente tem, por exemplo, aí o infarto, até bem pouco tempo, o paciente do sexo masculino tinha maior incidência. Hoje já há uma preocupação com as mulheres em relação às doenças cardíacas. Isso se justifica também, doutor Belísio, para a paciente idosa, ela tem que estar mais atenta à questão cardiovascular, como anda a sua saúde do coração? É, à medida que passa dos 60 anos, a maioria dessas estatísticas elas começam a ser um pouco. Primeiro que elas começam a se aproximar, aquilo que era mais comum num sexo começa a se tornar igual. E isso muito em virtude do fenômeno do envelhecimento e da escassez de estudos nessa faixa etária. Então, as doenças cardiovasculares bem mais comuns, mais preocupantes nos homens em fases mais de meia-idade, elas começam também a serem encaradas com a mesma preocupação no indivíduo idoso. Doenças que prevalentemente têm uma prevalência maior nas mulheres também começam a se igualar após os 70 anos em termos de incidência, como depressão, ansiedade, até mesmo doenças na tireoide começam a ter uma certa diminuição de incidência, de forma que, ao envelhecer, a gente tem que ter outras medidas para se abordar, não só pensar mais na prevenção através de exames de rastreio. A gente pensa, por exemplo, nas mulheres que sobreviveram ao câncer de mama. Elas têm o câncer de mama, tratam e depois. As mulheres estão vivendo. Então, elas são idosas na maioria das vezes. Então, a gente tem que ter essa preocupação. As sobreviventes do câncer de mama, quais são os cuidados a idosa que ela deve ter? São aqueles mesmos da mulher que sobreviveu ao câncer numa idade mais jovem? As mulheres que tiveram câncer em outras regiões. Então, essas mulheres, elas precisam ter um cuidado igual a qualquer outra, em termos de prevenção, até mesmo de controle, de gerenciamento da saúde, depois que elas enfrentam um câncer, seja de mama, seja de útero, seja de colo do útero, porque antigamente, em virtude dos tratamentos disponíveis em épocas anteriores,
eram poucas as sobreviventes. E hoje a gente tem muitas sobreviventes do tratamento do câncer, do tratamento de outras doenças. Por isso que a gente tem muito mais idosos. Então, é a ideia nesse mês de outubro, outubro rosa, não só pensar em fazer a mamografia, mas também aquela pessoa que tem 80, 90 anos, ela vai se beneficiar só do cuidado com a mamografia? Não, ela já teve o câncer, já tratou, ou ela não já fez mamografia vários anos e não se faz mais necessário fazer, ela tem outras preocupações. Então, essa é mais ou menos a ideia da mulher idosa nesse outubro rosa. Considerando estatisticamente a mulher mais jovem que teve o câncer de mama ali por volta dos seus 40, 45 anos, e aquela que por algum motivo desenvolveu o câncer já na idade mais avançada, a partir dos 65 anos, existe, talvez seja até um pouco prematuro falar assim, mas estimativas de cura, de tratamento, ou elas estão ali no mesmo patamar de atuação hoje dos órgãos de saúde, né, do cuidado médico, elas estariam no mesmo patamar, uma mulher de 45 e alguém que esteja acima dos 65? Não. O câncer de mama em mulheres mais idosas, ele tende a ser mais, não diria mais brando, tende a ser menos agressivo, certo? Não deixa de ser câncer. Por isso que há toda uma força-tarefa, toda uma canalização de energias para se fazer em pacientes mais jovens, porque além de ser mais agressivo, essa faixa em pessoas mais jovens, 45, 50 anos, o tratamento, assim, o custo-benefício do tratamento é muito maior. Porque imagine uma pessoa idosa com 90 anos ter que se submeter a gente tem casos, mas tem que se pesar o custo-benefício. Se é uma camada, se é uma paciente ainda que tem uma vitalidade, uma funcionalidade preservada. Então, com 90, 80 anos, isso tem que ser pesado, né? Uma pessoa com 40, 50 anos, isso é irrelevante, porque ela provavelmente funcionalmente plena. Mas numa paciente, numa pessoa muito idosa, tem que se pensar se vale a pena fazer aquela intervenção. Hoje, cada vez mais, isso tem sido pensado no grau de funcionalidade e não tanto na idade. Se o paciente é funcional, se ele é independente, ele tem comorbidades controladas, ele tem uma chance de se recuperar de qualquer que seja a intervenção, seja uma quimioterapia, seja radioterapia, seja a cirurgia, maior do que quem tem um estado funcional, uma quantidade de doenças, usa um número de medicamentos maior. Então, essa pessoa não é a idade somente que vai dizer se ela vai se recuperar bem. Mas, de forma geral, Alexandre, o câncer de mama ele é menos agressivo à medida que a idade avança. Por isso que a mamografia ela tem até a solicitação de mamografia, a gente não faz até 100 anos. Não tem indicação de se fazer uma mamografia como exame de rastreio populacional de prevenção aos 100 anos. A gente faz em pessoas mais jovens e tem uma faixa etária que a gente até não solicita mais. A gente faz um cálculo de estimativa de quantos anos aquela pessoa vai viver, a gente faz uma avaliação da funcionalidade, do grau de independência para poder pedir. Não adianta só pedir se não tem perspectiva de tratar. Então, no paciente idoso, tem essas variáveis, não é só incentivar para fazer a mamografia para todas as pessoas, ou a gente só indicar o tratamento ou orientar. Não. A gente tem que pensar para quem a gente vai pedir, a gente tem que principalmente manter esse idoso funcional para que ele tenha condições de se submeter ao tratamento e dessa forma poder encarar esses vários anos que se tem pela frente, que agora a longevidade é um fato, é um fenômeno cada vez mais presente. Então, beleza. Chega a pergunta 3421-2270. Não lembro se o senhor falou na introdução, mas a ouvinte pergunta as demências. Aí ela fala meio genérico, acho que ela quer se referir talvez mais provavelmente ao Alzheimer. Eu amplio a pergunta. As demências, de modo geral, atingem mais homens ou mulheres? Boa pergunta.
É pouca diferença, mas atinge mais, a incidência da demência de Alzheimer é maior no sexo feminino. Então, é mais um motivo para que as pessoas do sexo feminino se precavenham, né? Tenham aquele cuidado de manter-se com saúde. Recentemente, semana passada, o Congresso Europeu de Geriatria, ele reforçou bastante essa ideia de se prevenir de maneira multivariável, né, de vários parâmetros. O estudo Finger, um estudo finlandês, ele demonstrou o benefício de prevenção na doença de Alzheimer quando você faz estimulação mental, treino cognitivo, dieta balanceada, uma dieta orientada por nutricionista, faz atividade física e controla as comorbidades. Esses 4 parâmetros mostrou que é possível sim prevenir a demência de Alzheimer. Então, mulheres que têm uma incidência maior, elas precisam treinamento, estimular a memória, ter sempre atividades novas para se fazer, ter uma dieta balanceada, uma dieta saudável, controlar as comorbidades, tratar bem a hipertensão, tratar bem a osteoporose, tratar bem a artrose, tratar bem o diabetes, nesse sentido de prevenção da doença de Alzheimer, além de outros fatores de risco que a gente sabidamente, mas se ela tem uma iniciativa de treino cognitivo, atividade física, suporte nutricional e controle de comorbidade, esses 4 parâmetros, pelo estudo Finger, mostrou o benefício de prevenção. Tô beleza, o ouvinte nos pergunta 3421-2270. Minha mãe tinha uma vida bastante ativa, era professora, dona de casa, cuidou dos filhos, mas chega um determinado momento que todos cresceram, cada um com sua independência, ela ficou viúva e acabou que ficou sem muitas opções aí. Eu acho que ele quis dizer assim, no sentido de afazeres, de atividades cotidianas. É um risco para as mulheres, assim como acho que o senhor falou há algum tempo sobre esse risco para o paciente idoso do sexo masculino, mas para a paciente idosa. É um risco também, de repente, quem tem essa vida ativa para em um determinado momento e falta a ela essa perspectiva de continuar com as suas atividades? Falando em Congresso Europeu, um dos temas bastante abordados foi a questão da solidão, do isolamento social, do impacto que isso tem para a saúde do idoso. Viu-se que os pacientes que não têm socialização ou são solitários, eles têm uma qualidade de vida muito ruim e piores desfechos, seja para doenças cardiovasculares, seja para doenças como uma demência de Alzheimer. Então, aquela pessoa que previamente era bem ativa e passa por essa síndrome do ninho vazio, vai todo mundo embora de casa, ela precisa ressignificar a vida. Ela precisa dar sentido, precisa ter propósitos diferentes. Ela precisa ter alguma coisa que ela almeje. Na verdade, viver realizações, você ter objetivos. Eu sempre digo que acordar sem ter o que fazer, sem objetivo, só para tomar medicamento, não tem sentido. Então, é interessante que essa pessoa entre numa nova fase de ocupar o tempo com atividades prazerosas, procurar grupos de apoio, grupo de idoso, procurar atividades, seja na igreja, seja na comunidade, se envolver com atividades que façam com que ela não passe por essa síndrome do ninho vazio sentindo solidão. Isso é o caminho para um envelhecimento mal sucedido, um caminho para depressão, para demência, para quedas, para fratura. Então, ressignificar, dar sentido. Por que é que eu preciso viver? Eu preciso ter alguma coisa que me dê prazer. Um esporte, por exemplo, vou começar a fazer algum esporte. Mas eu tenho uma limitação. Procure algum que você consiga e vá batendo metas. Procure se envolver em um aprendizado novo. Vou fazer um curso de pintura, vou fazer um curso, algum voluntariado. Essa lacuna, para os próximos anos, é uma lacuna que vai trazer problemas até nível de saúde pública. Centros-dias precisam ser feitos para colocar esses idosos para interagir. A própria população precisa entender que ela vai viver mais 20 anos. Tem gente que terminou uma fase da vida com 60, 65, se aposentou, fez um novo curso, aprendeu uma nova profissão e vai viver mais
vai viver ali esses outros 20, 30 anos trabalhando de outra forma, trabalhando. Então, tem que entender essa questão de ocupação mental, ocupação do tempo e ressignificar, dar propósitos, ter sentido de viver. Caso isso não aconteça, investigar alguma doença, é, depressão, ansiedade, alguma coisa nesse sentido. Mas planejar uma velhice com ressignificação, novos propósitos, novos sonhos, com aprendizados novos, faz parte de um envelhecimento bem-sucedido.